Olá, meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao nosso canal Engenharia Curiosa. E hoje nós vamos falar sobre os edifícios voadores, os edifícios que desafiam a natureza, desafiam a física e as leis da gravidade. Temos muitos desses exemplares no mundo, mas vamos nos concentrar em dois novos prédios, um em Chicago e um em Nova York. Vocês vão gostar, mas fiquem aí, acessem o nosso canal, se inscrevam, deem like, acionem o sininho para receber novos episódios e façam seus comentários. Fique aí que eu vou te contar essa história todinha. Bem, então, primeiramente vamos falar de um prédio em Chicago. É o 150 North Riverside Plaza. Ele fica na beira oeste do rio Chicago, no Chicago River, e já foi inaugurado em 2017 e foi um avanço extraordinário na arquitetura de Chicago, que já é espetacular. Mas o problema desse edifício é que era um terreno abandonado há muito tempo, porque era o chamado terreno micado, né? Porque só poderia, por várias restrições ao terreno, ocupar somente 25% do terreno. E um terreno, obviamente, caríssimo. Então, ele ficou todo esse tempo vazio e aí o empreendedor contratou a Goethe Arquitetos e que, juntamente com a Magnussen Clemency, que é um grande escritório de engenharia estrutural em Seattle, no estado de Washington. Então, juntos conseguiram projetar esse edifício e agora os Chicagoans estão chamando de Pencil Building, né? Porque parece mesmo um lápis, pela ousadia do prédio de fazer o quê? De ter uma base, um térreo, com 30% da área do pavimento tipo, né? Dos pavimentos, dos 54 pavimentos que esse prédio tem. Ele tem 229 metros, né? E foi feito numa estrutura híbrida. Então, o core, o núcleo central em concreto e o restante da obra em estrutura metálica, steel deck e vidro unitizado, várias tecnologias bem modernas. Então, esse prédio teve a ousadia de desafiar a natureza, né? Por quê? Porque em Chicago esse terreno particularmente tinha duas restrições. Nos fundos passa o metrô e na frente tem que deixar uma passagem para as pessoas, porque quem já foi em Chicago sabe que no Chicago River, na beira do rio, um lado é uma avenida, uma grande avenida, né, que é a Michigan Avenue, porém do outro lado do rio não tem avenida, só tem calçada para as pessoas passarem. O acesso aos edifícios do lado norte, né, do rio é por calçadas. Então o edifício tem que reservar um bom espaço, um promenade aí bem generoso para as pessoas passarem por baixo do prédio. Em compensação, o empreendedor pode trazer o térreo para a beira do rio, né? Exatamente na prumada da beira do rio. A fachada pode progredir até ali. E foi o que foi feito nesse prédio. Bem, esse prédio foi construído pela Clark Corporation. A Clark Corporation é uma das grandes construtoras dos Estados Unidos e juntando seu grupo da Magnussen Clemency e o Goethe, eles conseguiram fazer um time para achar soluções técnicas adequadas para a situação que se apresentou. Por exemplo, a grua teve que ficar embarcada numa barcaça
no rio, né? Tão exíguo era o terreno, porque, por outro lado, o metrô não podia parar. Então, todas essas restrições fizeram com que eles tivessem que adotar técnicas muito sofisticadas. Por exemplo, obviamente, a beira do rio, então as dificuldades de fundações fizeram fundações com tubulões de 3 metros de diâmetro, também por questão da grande esbeltez do prédio, que o prédio é extremamente esbelto, ele está dentro daquele tipo de prédio chamado Pencil Building, mas não pelo apelido que os Chicagoans deram para o prédio, porque isso parece com lápis, mas o Pencil Building, nesse sentido, é uma definição da arquitetura que é todo prédio que tem uma relação maior do que 1:12, comparando a sua menor largura com a maior altura. E no caso esse prédio, ele tem uma relação de 1:20. É um dos prédios mais esbeltos do mundo nesse sentido. E também por conta disso, então, eles adotaram aquele amortecedor sincronizado de massa no topo do prédio, porém não em aço, como muitos prédios usam, mas sim com água. Né, com reservatórios de água. Esse é o estabilizador em relação ao vento e sismo. Então foi a solução que eles encontraram. E esse prédio é espetacular no sentido da integração com o meio ambiente. Né? Primeiro, viabilizar de o metrô passar atrás. Então foi feito os túneis, tudo. Então hoje você passa, o metrô não interfere no edifício. Por outro lado, na frente, um ambiente muito bom de passar. Então, existe uma integração, uma devassagem do prédio em relação ao seu meio ambiente. E também fica bem numa curva, né, onde o rio se abre e cheio de prédios espetaculares em volta. Então, a solução urbanística e arquitetônica foi sensacional nesse prédio. Esse prédio também tem uma pegada muito grande de sustentabilidade, muitos elementos para diminuir as emissões, e está sendo uma pegada que todos os novos prédios corporativos nos Estados Unidos está sendo adotado. Então eles tiveram lá a certificação LEED do padrão Gold, e com isso eles ganharam muitos prêmios, né, da Sociedade Americana de Arquitetos, sucessivos prêmios internacionais por conta da ousadia do prédio, né, e da sua grande integração com o meio ambiente e a natureza. E com isso fizeram um prédio icônico, mais um prédio icônico para vocês, quando irem a Chicago, poderem admirar. Com um custo razoável, foram 900 milhões de dólares o custo do prédio. Bem, agora nós vamos virar para Nova York. Nova York está sendo construído ainda, deve ficar pronto no ano que vem, 2025, o prédio chamado 270 Park Avenue Chase Morgan Building, que é um prédio extraordinário que está sendo construído. Já conseguiram chegar no topo do prédio, está em acabamento, onde esse prédio venceu um grande desafio. E esse desafio foi vencido pelo Norman Foster, né? Talvez o maior arquiteto vivo hoje, que já fez vários outros edifícios nos Estados Unidos, mesmo em Nova York, o Haight Building, a sede da Apple em Cupertino, aquele prédio redondo, e tantos outros prédios no mundo, né? O HSBC em Xangai. Enfim, chamaram o Norman Foster para esse desafio, e ele trouxe com ele a Severwood Engineering, que é uma grande empresa de engenharia estrutural nos Estados Unidos, a empresa que fez, por exemplo, a parte estrutural do iSphere em Las Vegas, que nós já fizemos aqui um episódio, procurem aí no nosso canal, um episódio sobre a maior esfera do mundo. E a construtora foi a Tishman Corporation, uma das maiores construtoras do mundo. Então, o desafio é proporcional com as empresas e os profissionais envolvidos. Bem, pessoal, para falar desse prédio, primeiro nós temos que falar do prédio que estava no lugar dele, que é o prédio chamado Union Carbide Building, que era a sede do JP Morgan, do banco, que é o maior banco dos Estados Unidos, um dos maiores bancos do mundo. Eles resolveram demolir a sede, que era um prédio grande,
prédio de 230 metros de altura, e para fazer esse novo prédio, que daí é espetaculoso, porque só de altura ele tem 423 metros, ele vai ter 70 pavimentos, porém uma altura muito grande, porque tem pés direitos muito grandes, principalmente o térreo, com quase 30 metros, né, de lobby. Então o prédio é espetaculoso e com isso ele ficou muito grande, uma área muito grande de 230 mil metros quadrados construir. Mas o grande desafio era como fazer. Por quê? Porque embaixo do terreno, esse é um terreno que fica entre a Madison Avenue, a Park Avenue, a 47 e a 46. Por baixo dessa quadra passam os metrôs em Nova York e é uma parte onde o metrô chega no Grand Terminal. Logo 2 quadras à frente tem o Grand Terminal, então passam 3, 4 linhas de metrô por baixo do terreno. Então qual era o desafio? Só podia fazer pilares e fundações entre os túneis do metrô. E esse desafio, esse problema, conduziu a essa solução extraordinária que a Foster chegou, que é de fazer o prédio voando praticamente, porque vem toda essa massa do prédio e ele se junta em 8 pilares praticamente, né, convergindo todos ao mesmo ponto, inclusive além de convergir num sentido, também no outro para dentro do prédio, de maneira que eles vão conseguir com isso, uma integração enorme da rua com o prédio, porque tanto as duas laterais, a 47 e a 46, você vai andar embaixo do prédio. E nas avenidas vai ter praticamente uma praça embaixo do prédio, né? Então, fazendo uma integração enorme da urbanística do prédio com ali a região do Midtown, né, que é hoje muito valorizada. Eles mesmos compraram boa parte do espaço aéreo, por isso que foi possível fazer um prédio tão alto, porque então no Midtown é possível fazer a chamada outorga onerosa, onde você compra andares, compra área construída. E isso possibilitou esse prédio de 230 mil metros quadrados. E uma coisa interessante desse prédio foi a sacada do Norman Foster de resgatar a arquitetura daquela região, porque o prédio está muito próximo do Chrysler Building, do Empire State Building, do GE Building, que foram todos feitos na década de 30, no início da década de 30, todos com arquitetura Art Deco, né? Então, ele resolveu de resgatar essa característica arquitetônica da época e, claro, trazendo para os dias de hoje. Então, ele inaugurou um novo sistema arquitetônico, uma nova moda arquitetônica, que seria a Neo Art Deco. Então, esse prédio é caracterizado como Neo Art Deco. E também esse prédio tem uma característica muito forte de pegada de sustentabilidade. Tanto é que a certificação LEED deles é platino. E eles conseguiram várias coisas interessantes. Por exemplo, o prédio vai ter emissão zero, net zero emission. O prédio vai ser todo ele alimentado com energia hidráulica, hidroelétrica, né? Compraram essa energia do estado de Nova York, aliás, copiaram dos brasileiros, né? É porque em Nova York se usa muito gás para muitas atividades de energia e o gás agora é proibido em Nova York. Novos prédios não podem usar o gás. Então, esse prédio já tem essa pegada. E sem falar nisso, vidro triplo na fachada, né, para diminuir a necessidade de ar-condicionado, um monte de equipamentos, fazendo com que esse prédio tenha uma pegada de sustentabilidade muito forte, né? Outra coisa interessante desse prédio é que, diferentemente de outros que estão sendo construídos nos Estados Unidos, no Brasil, em todo o mundo, a solução normalmente é híbrida, com core de concreto e o restante do prédio em estrutura metálica. Esse prédio, o prédio é estruturado totalmente em estrutura metálica. O contraventamento é feito
totalmente em estrutura metálica, somente usando os 3 grupos de elevadores como, vamos chamar, um semi-core que não anda na frente do prédio ou da parte metálica, ele é feito junto, tem ali uma segurança em relação ao sismo, em relação ao vento, mas fundamentalmente o prédio é todo estruturado em estrutura metálica e ele vai ter sincronizadores de massa no último andar também para ajudar nesse equilíbrio. Ele também usa muito de artifícios como o outriggers e uns contraventamentos muito inteligentes, de tal forma que o prédio resultou, além de extraordinário, muito seguro. Outro fato interessante é que o arquiteto trouxe também muitos elementos ligados ao wellness, né, ao bem-estar. Inclusive, eles contrataram o Deepak Chopra, que é um grande arquiteto indiano especializado nessa parte de wellness, e trouxe, então, vários equipamentos, várias estruturas ligadas ao bem-estar, porque a ideia é que esse prédio, e aliás isso é uma tendência dos prédios corporativos novos dos Estados Unidos, é trazer muitos elementos do bem-estar, academia, fisioterapia, lojas de conveniência que se possa comprar coisas para o bem-estar, enfim, uma série de coisas que atraiam as pessoas, incentivando-as para que venham trabalhar presencialmente, porque o banco quer colocar no mínimo 10 mil pessoas trabalhando dentro desse prédio. E desde a pandemia, em vários lugares do mundo, e em particular em Nova York, muitos trabalhadores estão reticentes ao trabalho presencial, né? Então a forma híbrida pegou muito forte, mas o banco quer que a pessoa sinta prazer em vir trabalhar pessoalmente, vir trabalhar presencialmente. Então o prédio também tem essa pegada de pós-pandemia, de fazer com que o prédio seja atrativo às pessoas, de maneira que seja convidativo para as pessoas irem trabalhar no prédio, frequentarem o prédio, e as pessoas em volta, a comunidade, os turistas, possam desfrutar do prédio, possam ir ali, passear, tirar foto, ficar por ali. Então esse é um novo equipamento que Nova York presenteia a eles mesmos e ao mundo, que na próxima viagem sua a Nova York você é obrigado a ir visitar esse prédio magnífico. E com isso nós encerramos aqui a apoteose de 2 prédios maravilhosos chamados prédios voadores nos Estados Unidos, e eu os convido para que visitem o nosso canal Engenharia Curiosa. Temos muitos vídeos, muita coisa interessante da Engenharia Curiosa. Eu espero vocês lá e até o próximo episódio. Obrigado!